Oi, pessoal. Vocês são no canal aqui da Guia Matra Bíblica e hoje a gente continua falando dos 7 dias da criação. Vamos fazer mais uma parte dele. Só que nos últimos eu andei falando sobre a importância da geometria, né? Da geometria sagrada por trás das figuras. E hoje meu objetivo vai ser um pouquinho diferente. O meu objetivo vai ser falar sobre segredos maiores até, ao mesmo tempo esclarecer muito do que fica oculto dentro dos ensinamentos sagrados, né? Então a gente viu desde o início, né, dessa série que a gente está fazendo, que tudo começa por duas formas, né? Pelo verbo e pela geometria. Então hoje eu vou falar sobre o poder da palavra, fazer sua ligação direta com o divino, né, com os números. E quando eu falo divino com os números, você vai entender melhor por quê. E vai abrir a cabeça aí de muita gente, porque dizem que a escritura não poderia ser traduzida, o que na realidade acaba sendo uma verdade bastante relativa, como a gente vai entender depois. A gente vai ver que na escritura original do hebraico, ela tem 28 letras divididas em 7 palavras. Desse número 7, que é o número de palavras que está escrito na tradição original do hebraico, a Bíblia, a Torá, né? A gente vai ver então que a palavra tem a ver com o número 7. Sempre que a gente pensar agora na palavra, a gente tem que pensar no número 7. Então, a palavra é o segredo do número 7. E também é o segredo do 7º dia, que é o Shabat em hebraico, o sábado. Então, se a gente pegar a palavra mesmo na língua portuguesa, a gente vai ver que ela tem exatamente 7 palavras para lembrar desse segredo. Tudo baseado no número 7. Então, começamos aqui, então, a relembrar, né, que quando a gente estava estudando, antes disso, deixa eu achar onde está isso, aqui, eu falei que tinha um ponto no centro aqui, desses 6 pontos que estavam no hexagrama. Esse ponto aqui eu vou chamar de verbo. E esse verbo aqui eu também vou chamar de Deus, de número 7, e também do sábado. Tudo ao mesmo tempo. Sábado, para quem não lembra, é o dia do descanso, né? A partir do sábado a gente tem o dia do descanso. E vou fazer uma ligação aqui do primeiro dia com o 7º dia também. E a gente vai entender melhor essa ligação agora, porque a primeira letra do alfabeto hebraico a gente chama de Aleph. E ela está aqui exatamente 6 vezes no primeiro versículo da Bíblia. Então ela está aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes ela aparece aqui. Esses 6 vezes a gente chama do dia da criação. Então, o verbo, né, tudo teria a ver com esse Aleph, com o número 1. Então, você tem aqui 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, você tem o número 6. E aqui na palavra está escrito Bereishit. Bereishit tem exatamente na primeira palavra do Gênesis, né? 6 letras e são 6 Alephs. Isso é importante. Outro segredo que é muito importante aqui, então, é que eu falei que o Aleph representa a primeira letra do alfabeto hebraico, mas também o sopro divino. E a gente vai ver que na palavra divino, na nossa língua, também tem 6 letras. Mas como pode haver 6 letras, né? E qual é o segredo disso em relação aos mistérios dos 7 dias da criação? Qual é a ligação que eu vou fazer de uma coisa com outra? A gente vai fazer essa ligação já, né?
Tudo, então, que existe no mundo externo, tudo que existe, né, na criação, parte de forma invisível. Então, a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, apesar de ela ser pronunciada, ela é um sopro, ela é um vento. Então, esse vento que a gente não enxerga, esse sopro que a gente não enxerga, é o espírito. Então, não é só 6, é 6 mais 1. Por quê? Porque tudo que existe na criação tem primeiro um princípio espiritual escondido. Então, o Aleph, apesar de ser a primeira letra do alfabeto hebraico, é como eles como ele estivesse sempre escondido. Então, qualquer valor que eu multiplique por 1 é sempre o mesmo valor. 2 vezes 1 é 2, é como se o 1 tivesse escondido. 3 vezes 1 é 3, é como 1 estivesse escondido. 4 vezes 1 é igual a 4, é como 1 estivesse escondido, porque qualquer outro número já dá outra coisa. Mas 1 vezes 1 é igual a 1, porque Deus é 1. Deus é uma coisa só, mas ele é invisível, ele é oculto, ele é o processo espiritual. Como é a geometria sagrada, o seu entendimento e a intenção também das escrituras. Então, a ligação divina com os números é que o número, né, ele tem um poder oculto sobre as palavras, sobre as vibrações e etc. E esse poder é invisível que a gente vai investigar agora. Então, eu vou pegar aqui esse Aleph e vou ver as posições que eles se encontram no primeiro versículo da Bíblia. Então, o Aleph se encontra na posição 3, depois na posição 6, depois na posição 9, depois na posição 10, depois na posição 14, depois na posição 23 e depois na posição 26. Isso é um segredo oculto da Escritura, isso pertence aos números, as letras e os números para revelar as coisas, porque não faz nenhum sentido eu estar contando essas letras aleatoriamente se eu não tivesse uma tradição oral dizendo que todas as coisas têm um significado e que tudo é invisível. Mas, por incrível que pareça, quando a gente soma todas essas letras e suas posições, vamos lá, posição 3, mais a posição 9, mais a posição 10, mais a 15, mais a 23, mais a 26, a gente encontra o número 86. E 86, para quem não conhece, é o valor de uma palavra em hebraico que é Elohim, né? Elohim em hebraico, né? Essa palavra aqui também representa Deus, né? Deus é chamado de Elohim, e esse valor numérico aqui em hebraico, pelas letras do hebraico, é 86. Sabendo agora que esse valor numérico em hebraico é 86, o que eu fiz? Eu vou somar isso aqui, 1 mais 4, que é igual a 5, e vou deixar esse número 5 aqui também na berlinda. Então, o valor maior de Deus é 86, o menor é 5. 5. E como eu sei que tudo é geometria sagrada e etc., o 5 lembra a figura de um pentagrama, onde a gente vê muitas vezes, né, num pentagrama a magia, né? E quem conhece, né, o tetragramaton sabe que dentro de um pentagrama se coloca também o nome de Deus. Ele é o centro do universo, das 4 direções e assim por diante. Outra coisa que é super interessante, então, é que o número
esclarece as palavras. Só que isso é, em absoluto, oculto, porque o número no mundo comum ele é só quantidade, e através da palavra a gente os qualifica, e assim por diante. Mas no mundo espiritual ele já era o segredo da palavra. Então, antes de eu pensar numa palavra, eu posso pensar num número e vice-versa. Letras, né? E números dentro de uma palavra são intercambiáveis. Você substitui uma letra por um número, seguindo sempre a ordem de um alfabeto. Então, a gente vai ver isso aqui, né? De maneira bastante clara, quando a gente tem esse alfabeto que eu vou chamar agora, já que a gente está falando de criação divina. Tudo que é divino é quando ultrapassa o número 10. A partir do 10, eu posso chamar de uma criação divina ou da manifestação do divino. Consigo entender o divino através do número 10. Então, aqui, quando eu conto as letras, são 26 letras, né? São 26 letras e, na realidade, cada uma na sua exata posição. O A está na posição 1, o B2, o C3, o D4. Então, eu posso dizer, a partir disso, que isso também é um alfabeto de criação divina. Por quê? Porque apresenta-se os números. E o número é esse poder invisível que rege todas as coisas, mas se dá sua qualidade através das palavras. Como é que eu vou explicar isso? Vou explicar isso a partir de agora. Então, esse é um conhecimento que vem dos antigos, ou também do leste, tanto faz. E a gente chama esse conhecimento dos antigos ou do leste, né? Vem junto com a palavra oriente, da onde nasce o sol. E se eu pegar a palavra oriente e colocar os seus devidos números, usando essa tabela aqui, né? Eu vou ter o O, que é igual a 15, mais o R, que é igual a 18, mais o I, que é igual a 9, mais o E, que é igual a 5, mais o N, que é igual a 14, mais o T, que é igual a 20, mais o E, que é igual a 5. E se eu somar tudo isso, 15, mais 18, mais 9, mais 5, mais 14, mais 5, se eu fazer essa soma, né? 15 com 18, 33. Eu acho que eu pulei alguma coisa. Eu pulei um 20 aqui. Aqui. 15 mais 18, 37. 33 com 9, 42. 47, 61. 81 mais 5, 86. Então, a forma que os antigos ensinavam Deus se inicia pelos números. Então, os números é uma chave de entendimento das palavras. Então, não importa a palavra que exista, se eu quiser entender o enigma dessa palavra, se eu quero entender o que está escondido por essa palavra, eu tenho uma ligação com os números. Isso é a famosa gemátria, que está no judaísmo, mas que também está no grego, que está no árabe, que está no hindu, em qualquer língua a gente vai ver a mesma coisa. Então, por incrível que pareça, a palavra matemática também tem o valor de 86. Então, quando as pessoas falam Deus é matemática, os números comprovam. Mas, por sinal, o valor de número também é 86. Se eu pegar a palavra número
e calcular a palavra número, eu vou ver que também é 86. Vou fazer só mais uma palavra, o resto vocês calculem vocês mesmos, que o trabalho é de cada um e o mérito é de cada um também. Então, se eu pegar número, N igual a 14, U igual a 21, M igual a 13, E igual a 5, R igual a 18 e O igual a 15. E se eu pegar essas palavras, 14 com 21, 35, com 13, 45, com 5, 53, com 18, 71, 15 mais 71, que é 86. Então, sei que o poder do número está sobre as palavras. Todas as palavras foram numeradas, todas as letras são numeradas para que eu possa conhecer a Deus, né? Conhecer o Deus, o Deus da verdadeira orientação, o início das coisas de Deus e etc. Claro, se eu quisesse fazer, se eu for midiático, ai, que lindo, que maravilhoso. Gente, eu não sou midiático, me desculpem, né? Isso para mim é estudo, vocês têm que estudar e entender a importância disso tudo. Então, o sistema de qualquer coisa também tem o valor de 86, porque não existe nenhum sistema que não está ligado aos números. O poder oculto de qualquer coisa também é 86, porque a palavra oculto tem o valor de 86. A palavra silêncio, que todo mundo busca, o silêncio interior, também tem o valor de 86. Deus fez os números, também tem o valor de 86. Enviou seus mensageiros, também tem o valor de 86. Cria ordem na numerologia, né? Também tem o valor de 86. E escala de medida também tem o valor de 86. Todos esses eu usei aquela tabela com o valor de 1 a 26 das letras. Se entende que Deus está no silêncio, que Deus vai enviar seus mensageiros, que criou uma ordem, que criou uma escala de medida, tudo pelo poder dos números, né? E que os números é que revelam as palavras. Então, daqui a gente aprende que, infelizmente, né, se eu não quiser estudar números, se eu não quiser numerar as palavras, eu não vou entender a ordem divina. Eu não vou entender os mistérios das grandes escolas iniciáticas. Eu não vou entender o sistema oculto dentro das escrituras. Aí eu vou inventar conceitos, como o homem adora fazer isso, pela minha emoção, pelos meus sentimentos, e não vou querer entender que as palavras com os números, elas se prendem. Quer dizer, isso, você não consegue mentir para quem estuda. Você não consegue mentir para ninguém que conheça o valor de uma palavra, porque automaticamente ele pode consultar nas escrituras sagradas o verdadeiro significado das palavras. Ele pode consultar nos ensinamentos sagrados, né, o sentido espiritual das palavras. Você chama isso do Deus oculto, que está em todas as tradições. Então, a gente vai ver que a palavra segredo invisível, né, é exatamente o mesmo valor de número na numerologia reduzida cheia, que é o que é passado para as pessoas, normalmente fica fazendo previsão, né, ou descobrindo as suas próprias personalidades, que é aquela numerologia que vai do 1 ao 9, onde os números se reduzem a um único dígito, que também ela é extremamente válida nos ensinamentos secretos.
Um segredo invisível tem exatamente o valor de 86. Então, quando a gente deixou por de trás de calcular as palavras, debaixo do seu número, você está me avisando que você perdeu a sabedoria oculta, o sopro divino que está por trás de toda a criação, desde os objetos e as coisas até das palavras. E é isso que a gente vai investigar num próximo vídeo. Gratidão a todos.